Bom dia a todos. Estamos começando mais um estudo bíblico. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir chegando e a gente já dá início. Amém? Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo Catecismo Nova Cidade, né? O livro que a gente tem trabalhado todos os domingos. Já fechamos aí 49 perguntas respondidas. Esse é um livro que traz perguntas e respostas e algumas reflexões a respeito de doutrinas bíblicas e muitas verdades bíblicas. E nós temos trabalhado ao longo de 2021, estudando esse livro semana a semana. Começamos em fevereiro, sempre bom a gente lembrar. E agora chegamos aí na dezembro, né? Quase finalizando o ano. Temos aí alguns finais de semana apenas aí, mais com esse domingo, 4 domingos aí, esse mês de dezembro, para encerrarmos o ano e encerrarmos com o estudo que nós temos feito todos os domingos pela manhã. E hoje a gente vai trabalhar a pergunta de número 50. Então são 52 perguntas. Depois temos as 51, 52 e assim finalizaremos o estudo do livro por completo. Que foi uma bênção essa jornada durante este ano. Se você perdeu algum estudo, perdeu algum domingo, a gente tem todos esses estudos salvos, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas também temos todos eles salvos numa playlist na nossa página no YouTube também. Então lá você consegue assistir e acompanhar todo o estudo. Se eu não me engano, a partir da pergunta 4, mas a gente vai providenciar no final também vídeos aí da pergunta 1, 2 e 3, para que todos possam ter todas as 52 perguntas disponíveis para poder fazer um devocional e também acompanhar. Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, pela graça que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Senhor, porque não há outro além de Ti. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus de amor, um Deus também de juízo. Mas, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano de salvação para todos aqueles, Senhor, que são os Teus filhos e filhas, chamados para que façam parte da Tua família. E nós te louvamos e te exaltamos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, não por mérito que tenhamos, não por algo que tenhamos feito por merecer, mas pela Tua graça, misericórdia, pelo Teu favor imerecido
que nos alcançou e tem nos lavado, tem nos purificado, tem nos santificado dia após dia, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões, e que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, trazendo clareza e entendimento a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. O que significa para nós a ressurreição de Cristo? Veja que a pergunta, pergunta de número 50, fala o que significa para nós. Então é bom a gente, antes até de trazer a resposta, entender que essa pergunta é feita àqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A esses que creem, que somos nós, o que significa a ressurreição de Cristo? E a resposta que o catecismo traz é a seguinte: Cristo triunfou sobre o pecado e a morte ao ressuscitar fisicamente, de modo que todo aquele que nele confia ressurgirá para uma nova vida neste mundo e para a vida eterna no mundo que está por vir. Assim como um dia seremos ressurretos, também este mundo será restaurado um dia. Preste atenção agora na frase final dessa resposta. Mas os que não confiam em Cristo ressurgirão para a morte eterna. Veja que quando nós falamos a respeito da pergunta, o que significa para nós a ressurreição de Cristo? O nós aqui está falando sobre aqueles que creem, aqueles que confiam em Cristo, que têm a sua vida nas mãos de Deus. Mas até para aqueles que não creem, para aqueles que ainda não confessam a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e talvez nunca confessem, talvez passem a vida sem fazer isso. Até para estes, há uma consequência desta ação que foi a ressurreição de Cristo Jesus. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos a convicção que um dia ele voltará. E esse dia que ele volta, que ele vai voltar, é um dia em que ele vai julgar, em que Deus irá julgar a todos. Os que creram, os que tiveram a confiança na ressurreição de Cristo, mas também aos que não confiaram em Cristo. É que os que não confiam em Cristo ressurgirão para a morte eterna. Deixa eu só tirar aqui o Wi-Fi e conectar. Vamos ler um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que é melhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte a palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem aqui ele está falando aos que morrem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele está falando sobre aqueles que tratam a morte como o fim de todas as coisas. Que enxergam na morte o fim de uma vida e não há mais esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos ler os versículos seguintes para a gente ter um contexto maior aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o versículo 18, que coisa maravilhosa. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo escreve, nos descreve aqui a situação das pessoas que perdem algum familiar, que perdem algum conhecido, algum ente querido, alguém que amava, e que o mundo por muitas vezes trata esse momento com muito desespero e sem esperança, porque não sabe o que, sabe que, na verdade sabe, né, que não há uma sequência, nada mais vai acontecer, aquele é o fim. Mas o apóstolo Paulo nos exorta e nos ensina, nos dizendo que este não é o fim. Não para os que creem, não para os que caminham com o Senhor, não para os que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não para os que foram alcançados pela graça do Evangelho, não para os que foram tocados pelo Espírito Santo, que foram regenerados, que foram feitos filhos e filhas de Deus, enxertados em Cristo na videira, e que por meio dele, ainda que morram nesta vida, viverão mais uma vez com ele. Esta é a esperança dos cristãos. Esta é a esperança que a ressurreição de Cristo nos traz. Que ele, como o primeiro que foi ressuscitado, ressuscitará os seus filhos e filhas quando a trombeta soar, quando como o apóstolo Paulo descreve aqui, os anjos descerem com Cristo para buscarem a sua igreja. Estes que hoje dormem, estão mortos, ressuscitarão e mais uma vez estarão na presença do seu Deus, do seu Senhor. Glória a Deus por isso. Talvez eu nunca tenha vivenciado essa esperança de forma tão clara e profunda como nos últimos tempos, nos últimos dias. Há poucos meses, vamos dizer assim, nós perdemos a minha avó. E eu nunca conheci, eu nunca andei, eu nunca vi, nem conversei com alguém que fosse tão crente como ela. Aí você pode dizer, mas Neto, você nunca foi em grandes cruzadas, nunca encontrou pastores internacionais, pastores conhecidos do mundo inteiro, missionários, até apóstolos, né? Enfim, homens aí que são mundialmente até reconhecidos. Já ouvi pregadores em inglês, em espanhol, em tantas outras línguas. Já tive a oportunidade de pegar na mão deles, cumprimentá-los, abraçá-los. Já tive a oportunidade de conhecer alguns homens que são reconhecidos até mesmo no que nós chamamos de mundo gospel. Homens que arrastam multidões, e mulheres também. Mas eu nunca conheci ninguém com uma fé em Cristo Jesus
como alguém que confiava cegamente em Cristo Jesus e no seu Deus, como a minha avó. E quando ela morreu, faleceu, dormiu, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, e você chega naquele momento em que o caixão é fechado, em que o caixão é posto numa sepultura e aquela sepultura é lacrada, é fechada, eu fiquei a meditar e a pensar como é que as pessoas que não têm essa fé e essa convicção e essa certeza da ressurreição em Cristo Jesus conseguiriam lidar com uma situação como esta. É esta esperança que, de certa forma, fez o que o apóstolo Paulo descreve no versículo 18 aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que vai ressuscitar, romper o seu caixão, o seu túmulo e ter o seu corpo mais uma vez, ou melhor, o seu corpo glorificado, é a minha avó. E é nessa esperança que eu consolo o meu coração. Que como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado, ele ressuscitará aqueles a quem ele chamou. Essa é a nossa esperança. É nisto que nós cremos. É isto que, quando a pergunta diz o que significa para nós a ressurreição de Cristo? Significa que Cristo triunfou sobre o pecado, que Cristo triunfou sobre a morte, e que o seu triunfo sobre a morte nos garante a esperança que um dia nós também, se ele não voltar até que estejamos com vida, ainda que tenhamos dormido, ainda que tenhamos morrido, não morreremos. Ainda que a morte nos alcance, ela não é vitoriosa sobre as nossas vidas. Se há uma verdade importante e necessária para os dias de hoje, é esta. Nós estamos há 2 anos, praticamente, vivendo o que podemos chamar de um inferno de uma pandemia, em que temos de forma clara e cristalina que os problemas deste mundo tocam a todos os seres humanos, cristãos e não cristãos, em que perdemos amigos, familiares, irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, que tiveram as suas vidas ceifadas, levadas, que dormiram, que morreram por causa desse vírus maldito. E por que não desanimamos? E por que não abandonamos a fé? E por que não questionamos a Deus? E por que não confrontamos a Deus pelo fato de nós, enquanto cristãos, também estarmos padecendo diante dessa enfermidade, diante dessa pandemia? Por que não abandonamos a fé? Por que não largamos tudo? Por que não desistimos de Deus? Por que não chamamos a nossa fé de mentirosa diante desta pandemia? Porque a morte não nos vence. Porque Cristo venceu a morte. Porque a morte não é o fim. Porque ainda que tenhamos a vida ceifada, porque ainda que tenhamos velado tantos e tantos irmãos e irmãs durante essa pandemia, alguns que padeceram desse vírus, outros que morreram de outras causas, de enfermidades ou até mesmo naturais, ainda que venhamos a perder, este não é o fim para os que creem em Cristo Jesus. Nós, como o apóstolo Paulo nos diz, não somos
como os que não têm esperança. Choramos com os que choraram. Lamentamos com os que estão em lamento. Mas não de forma como os que não têm esperança. Aqueles que perderam familiares, irmãos e irmãs. Eu perdi irmãos, irmãs, amigos por causa dessa pandemia. Mas a minha esperança é que em breve nós estaremos juntos novamente. Que não foi o fim, que é apenas um processo, que a morte não foi vitoriosa sobre a vida deles e não será sobre a nós, porque assim como ela não venceu a Cristo, em Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, por meio de Cristo ressuscitarão. A ressurreição de Cristo nos dá esta confiança. O Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: que toda a criação será liberta da escravidão da corrupção e gozará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 21. Ele diz que tudo será glorificado, até a própria natureza. Isto parece-me um ensino bíblico sobre o estado eterno. Aquilo que chamamos de céu é a vida neste mundo perfeito, como Deus intentou que a humanidade a vivesse. O Lloyd Jones vai dizendo ainda, quando ele colocou Adão no paraíso no começo, Adão caiu. E todos os homens caíram com ele. Mas os homens e mulheres são feitos para viver com o corpo. Olha que coisa maravilhosa agora. E todos viverão com o corpo glorificado no mundo glorificado, e Deus estará com eles. Há um tempo, um momento na história daqueles que confiam em Deus, em que esse corpo ao qual nós habitamos, esse corpo caído, falho, cheio de erros, e que com o tempo vai se deteriorando, né? Você vai perdendo os cabelos, a barba vai ficando branca, as rugas vão aparecendo, a saúde vai ficando mais complexa, as costas vão doendo, já não tem a mesma habilidade e agilidade que tinha quando era mais novo. Algumas enfermidades vão aparecendo por conta do passar dos anos, da vida. Mas vai chegar um tempo, um dia, em que este corpo caído será glorificado pelo poder do nosso Deus. Esse corpo corruptível será trocado por um corpo incorruptível, que não mais envelhece, que não mais fica deteriorado. Algumas pessoas lutam contra isso. E você veja como o ser humano ele luta contra isso. O desejo era encontrar a fonte da juventude, em que não mais ficariam velhos ou teriam problemas estéticos que a idade pode, para alguns, que alguns consideram causar. Mas há um tempo que está chegando. Há um dia que só Deus sabe, em que este corpo corruptível, que envelhece,
que tem os seus dias contados na terra, será trocado por um corpo glorificado e eterno. E melhor do que isto, do que ter um corpo glorificado e eterno, onde a morte não tem mais atuação, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, não há mais dor nas costas, não há dor de cabeça, não há qualquer doença, enfermidade, não há o câncer que corrói o seu corpo, não há qualquer outro tipo de vírus que possa causar danos e sequelas no seu corpo. Não, nada mais externo poderá destruir, porque até mesmo a natureza, o que é externo, o que está fora do corpo, será glorificado, será mudado, será transformado a sua essência, da sua criação. De tudo que se perdeu com o momento em que Adão e Eva provam daquele fruto. Em que a natureza por completo é corrompida. Um vírus mortal entra no ar. Se você assistiu aquela série The Walking Dead, eu até voltei a assistir alguns episódios onde eu tinha parado. Mas se você não assistiu, eu vou te dar só um spoiler, mas lá no comecinho, é um spoiler do comecinho. Eles descobrem que as pessoas, na verdade, viram zumbi porque o vírus, de certa forma, está no ar. Não há como, não é que ao ser mordido por um zumbi, você vira zumbi. Você pode nunca ser mordido por um zumbi para virar zumbi. A partir do momento em que você morre, você vira zumbi porque o vírus já está em você. É assim o pecado no mundo. Não importa de quem você tenha nascido. Não importa se a sua família tem, se o seu pai era pastor, missionário, sua mãe também, se os seus avós foram missionários na África, na China ou qualquer país que tivesse dificuldade, não importa se o seu bisavô foi quem fundou a igreja no Brasil, ou se o seu tataravô foi um missionário, não sei das quantas, se 5, 10, 15, 20 gerações atrás, a sua família fosse formada por uma família que até onde você consegue contar, ela faz parte, é membro de um corpo de Cristo, da igreja, não importa. Isso não as torna não pecadores. Isso não as impede de serem vítimas, ou, vamos dizer assim, de terem nascido em pecado. Não importa as ações que você faz. Todos nós fomos feitos e nascemos pecadores desde o dia em que Adão e Eva comeram daquele fruto. E não adianta achar que se fosse comigo seria diferente. Talvez se fosse comigo, eu teria comido até antes que Adão e Eva. E se eu tivesse comido depois, não importa. O que a Bíblia nos mostra é que todos nós somos filhos da ira e da desobediência. E todos nós padecemos, necessitamos da glória de Deus, do amor e da graça do nosso Deus. A grande e boa nova que o Evangelho nos traz, porque isso poderia gerar um desespero. Estamos todos condenados, é isso que acontece na série The Walking Dead. Quando eles descobrem isso, eles ficam... Então nós estamos perdidos. É isto. É isto que nós descobrimos quando nós entendemos a queda. Que todos nós estamos perdidos. E isso talvez nos gere desespero e falta de propósito. E é isso que você vai ver na série The Walking Dead com aqueles homens e mulheres. O propósito é tentar sobreviver, mas a cada episódio eles não conseguem. E cada episódio você vê a degradação humana.
Dá, queridos, olha que interessante, dá para teologizar até em The Walking Dead. Mas enfim, vamos avançar. O que a gente precisa compreender é que nós fomos afetados pelo pecado. E o nosso corpo é corrupto. Nós somos corruptos por natureza. Não importa a descendência, não importa onde nós nascemos, não importa se por anos nossa família é uma família evangélica cristã, não importa se na verdade não, se nós nunca ouvimos o evangelho, não importa. A diferença está naqueles que ouviram a palavra de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, reconheceram aí então o seu estado pecaminoso, se arrependeram dos seus pecados, têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e vivem e buscam uma vida de santidade. Uma vida de quebrantamento na presença de Deus, de entrega na presença de Deus, na confiança de que não são as nossas obras que nos salvam, mas Cristo nos salvou. E por causa disso, nós entregamos a nossa vida em devoção e serviço a Ele, em gratidão por aquilo que Ele fez por nós, pelo amor que nos alcançou. E vivemos na esperança do dia em que Ele voltará para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, glorificar aquilo que precisa ser glorificado. Hoje nós temos aqui, depois do Martin Lloyd Jones comentando esse trecho, nós temos outro gigante, mas um pouco mais contemporâneo, que é o Carson, D.A. Carson. E ele vai dizendo o seguinte: a ressurreição de Jesus carrega consigo maravilhosas implicações. A primeira é que ela vindica Jesus. Em outras palavras, algumas pessoas achavam que se Jesus morresse na cruz, só podia ser por ter merecido. Ele foi declarado culpado por um tribunal romano. O próprio Antigo Testamento insiste que todo aquele que for pendurado no madeiro está sob a maldição de Deus. Mas ele não morreu como amaldiçoado por causa dos próprios pecados, que ele não tinha. Morreu porque carregava sobre si os pecados dos outros. E estes outros inclui nós. E esse sacrifício agradou tanto que Deus o ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição é uma forma de vindicação. Vindicação é o quê? É um resgate. Como se você restituído. O que Cristo fez e a forma que Ele fez moveu Deus a restituí-lo, a trazê-lo de volta, a ressuscitá-lo. É uma prova positiva de que quando Jesus disse ao morrer, está consumado, Deus concordou. Olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo disse está consumado, Deus concordou com a obra que Cristo tinha feito. É por isso que a Bíblia nos diz que Ele olhará para a sua obra e se alegrará. Ele olha para o resultado da obra dele, pela vida que levou nesta terra em santidade, em obediência ao Pai, em martírio, em entrega, em morte, e depois ressuscitar, ascendeu ao céu, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, como nós falamos na aula passada, no estudo passado, aguardando o dia
em que Deus vai declarar: é agora. Vai lá e busca os nossos. Deus concordou com a obra de Cristo. Aquilo satisfez a sua justiça. É provável que o inferno tenha festejado, que Satanás e os seus demônios tenham se alegrado quando Cristo morreu, crendo que, quem sabe, ele tivesse sepultado literalmente a obra redentora de Deus, o que Deus queria fazer. Mas o que nós sabemos é que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. Seu Pai concordou. A obra da redenção foi cumprida. E o Pai vindica Jesus mediante a ressurreição. O Pai fala: eu concordo, está perfeita, minha justiça está satisfeita, agora vem e volta. Ele ressuscita o Filho. E que esperança maravilhosa há neste ato. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o meu conselho é que depois de ouvir essa mensagem, você até possa ler todo o capítulo 15. Eu não vou ler todo o capítulo e comentá-lo aqui com vocês, conversar sobre ele, porque ele é muito longo. Mas eu quero ler só a parte final desse versículo que é maravilhoso, desse capítulo que é maravilhoso. Versículo 50, 1 Coríntios 15, 50, ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O que ele está dizendo? Esse corpo ao qual nós habitamos, carne, sangue, alguns mais sangue quente, outros mais calmos, não pode habitar os novos céus e nova terra. Porque a corrupção, esse corpo corrupto, não pode herdar aquilo que é incorrupto. E o 51 ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque ele está dizendo que pode ser que quando Cristo voltar, eu e você estejamos com vida. Então, necessariamente, nós não dormimos, não morremos. Mas independente se, quando Cristo voltar, estejamos mortos ou não, todos nós precisamos ter o nosso corpo glorificado e restaurado. Porque a corrupção precisa ser de toda forma arrancada da nossa vida. 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, é uma coisa que vai ser instantânea. Ao ressoar da última trombeta. Como a gente precisa falar sobre isso, sobre a volta de Cristo. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já com o seu corpo, os seus corpos glorificados. Aqueles que estão lá enterrados há anos, que já viraram literalmente pó da terra. Aqueles pequenos grãozinhos, aqueles ossos que não são mais ossos, viraram poeira.
aquilo tudo se juntará e formará novamente um corpo. Aqueles que foram, que estão no fundo dos mares, algumas pessoas têm dúvida a respeito, né? Como isso vai acontecer? Meu irmão, Deus criou o homem do nada. E a palavra que ele está nos dizendo agora, que não importa onde estejam os que dormem, todos aqueles que são seus, os quais ele comprou com o seu sangue vertido naquela cruz, os quais ele selou, os quais ele salvou, os quais ele regenerou, todos esses terão novamente o seu corpo glorificado. Olha o que ele vai dizendo agora. No versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, falta de corrupção, não ser corrupto, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando sobre o nosso futuro. Sobre o futuro daqueles que você ama e que já dormiram e que foram salvos. Sobre o futuro de homens e mulheres que deram a sua vida pelo cristianismo, que viveram uma vida de santidade. Alguns que padeceram de alguma forma por uma enfermidade, que morreram de forma que quando isso ocorreu a gente se questione e fale: por que isso aconteceu com fulano? Por que isso foi acontecer? Mas essa pessoa, ela era tão... ela servia a Cristo, isso e aquilo. Olha o que ele está falando a respeito dessas pessoas também. Vai chegar o dia que eles, que eram até então mortais, vão se revestir agora de imortalidade. Aquilo que ceifou a vida deles um dia, nunca mais ceifará. Seja uma tragédia, seja uma doença, seja um vírus maldito como que está sobre este mundo, cruzando continentes, rompendo fronteiras e mostrando o quanto o ser humano é limitado. Como a vida é um sopro. Meros mortais somos nós. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, para alguns desses mortais que têm a Cristo, que isto que vocês têm, que é mortal, vai se revestir de imortalidade. Não haverá mais Covid-19 para ceifar a vida dos filhos e filhas de Deus. Não haverá câncer. Não haverá qualquer outro tipo de enfermidade. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento. E toda lágrima será recolhida. Queridos, esta é a esperança que move a nossa vida. A esperança que está em Cristo Jesus. O cristianismo é muito mais do que ter uma vida próspera e feliz na terra. Porque nem todos terão isto. E se o cristianismo fosse isto, então ele falhou. Então ele é uma mentira. Porque nem todos vão ser milionários nessa terra. Porque nem todos cristãos não vão ter enfermidade nessa terra.
porque nem todos vão nunca sofrer nessa terra. Essa pandemia nos mostra exatamente isto, que o sol, como diz a palavra de Deus, nasce para o justo e para o injusto. E eu poderia dizer que a Covid está aí para os justos e para o injusto. O que difere então, se não é isso? A esperança que nós temos em Cristo Jesus, que esta vida não é o fim. Que isto que é mortal será revestido de imortalidade um dia, e nunca mais aquilo que corrompeu a nossa vida corromperá novamente. Nunca mais aquilo que feriu nossa alma de dor e angústia e sofrimento ferirá novamente. É essa a nossa esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E o 54 ele diz, ou melhor, já estamos no 54, ele diz: então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha o que ele vai dizer agora. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus por isso. Citando Isaías, no capítulo 25. E no 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como o profeta Oséias falou. Profetizando, ambos, Isaías e Oséias, profetizando a respeito da vitória de Cristo. E que o apóstolo Paulo agora contextualiza: este é o momento em que essas profecias se cumpriram, o momento em que Jesus ressuscitou, e em que ele questiona: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. Tragada foi a morte, derrotada foi a morte. Cristo é a ressurreição. A Ele, somente a Ele, e nele somente a vida eterna pertence. Glória a Deus porque Ele tem nos alcançado. Glória a Deus porque Ele tem distribuído o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia conosco, e a sua vida eterna, nos dado um novo corpo, nos dado a imortalidade, tirando toda a corrupção. Um dia isto alcançará as nossas vidas. Essa é a esperança que nós temos. E para a gente ir caminhando aqui para o final desse versículo. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É o que nos condena. Como João disse, Cristo não veio para condenar ninguém, pois nós já estávamos condenados. Se eu parto dessa premissa, as coisas ficam mais tranquilas para mim pensar na obra de Cristo. Jesus não veio mandar ninguém para o inferno, porque todos nós já caminhávamos para lá. Esse era o nosso fim. O que ele veio é apresentar a tal da porta estreita, do caminho reto. O que ele nos veio dar é uma oportunidade. E o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais uma vez pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, por sermos membros de uma igreja, por termos nascido numa família cristã, por A, B, C, D e E e todo o alfabeto de opções que você possa querer trazer. Não. Por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Não há outro. Ele não divide isso com ninguém. Ele não divide com os apóstolos, ele não divide com a sua mãe, com o seu pai, José no caso, né, o pai que o criou na terra. Ele não divide isso com nenhum outro ser humano. Não há outro intercessor. Não há outro. Quem entregou a vida foi Cristo. O sacrifício que Deus aceitou foi o de Cristo. Ele
foi o sacrifício suficiente e completo. Não ficou um residual para separar. Portanto, meus amados irmãos, olha o que o apóstolo vai nos dizer se nós ouvimos isso. Sede firmes. E aqui eu complemento, eu sei que vivemos momentos difíceis. Mas eu replico a palavra do apóstolo Paulo. Sede firmes. Aguente. Você não está sozinho. Cristo é a nossa esperança. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ainda que os teus olhos não consigam enxergar ninguém ao seu redor, Deus está contigo. Sede firmes, inabaláveis, ele vai dizer, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Às vezes a gente pensa em desistir. Às vezes a gente pensa que não vale tanto a pena. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que nenhum esforço desses é em vão. De continuar, de persistir, de acreditar, de crer. Para a gente ir caminhando para o final, o Carson vai dizendo o seguinte: a ressurreição também demonstra a preocupação do Evangelho com os corpos dos seres humanos. Em outras palavras, algumas pessoas pensam em nosso estado final como uma espécie de seres espirituais sem conexão com o corpo. Uma parte elementar e fundamental da verdade cristã é que no novo céu e na nova terra, o alvo máximo, o lar de justiça, não haverá somente existência celestial. Essa será também uma existência terrena. Presta atenção no que ele está dizendo. Não vai ser só o espírito. Não vamos virar espíritos e viver no mundo espiritual. Não, o corpo, essa habitação que Deus criou, ela segue, só que agora de forma glorificada. Assim como todo o lugar em que viveremos. E por fim, a ressurreição são as primícias do que muitas vezes chamamos de ressurreição geral no fim dos tempos. Todo ser humano será ressurreto. Quer para a vida, quer para a condenação. E aqui é aquela ênfase que eu dei na última afirmativa daquela resposta para a pergunta do catecismo de hoje. Nós falamos muito durante esta manhã sobre aqueles que têm em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E a esperança que há nisso. Mas não podemos ser omissos ao dizer o que o Carson está dizendo de forma bem clara, e o catecismo também diz. Todo ser humano será ressurreto. Todos que morreram. É muita gente, né? Pois é. E o que ele diz aqui? Quer para a vida, quer para a condenação. Porque somos essencialmente pessoas com corpos. Esse dia é o dia em que a justiça de Deus será feita. Alguns para viver a vida eterna. Outros ressuscitados para a condenação. Onde a justiça de Deus será plena e completa. Com isso vem a visão da vida e da existência além dessa vida. Não devemos pensar que o cristianismo resolve apenas alguns problemas de nossa vida aqui. Enfatizei isso hoje. Pelo contrário, o último alvo vai além dessa vida.
Nossa esperança é finalmente ter um corpo como o corpo ressurreto de Cristo. O dele é a primícia, o primeiro. Ele puxou a fila, vamos dizer assim. O nosso foi assegurado por ele. Estamos indo atrás dele para nos juntar na existência da ressurreição. Existência de corpo inteiro da ressurreição. No novo céu, na nova terra, no lar de justiça. É o que nós aguardamos. Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa consolar por meio da tua palavra os nossos corações diante de tanta luta e momentos difíceis que temos passado nos últimos dias. Com essa certeza que Cristo é a primícia da ressurreição. O primeiro, em que assim que a trombeta soar, nós também estaremos com ele. Inclusive, se já tivesse, se por algum motivo já tivermos dormido, já tivermos passado dessa vida. Independente do momento que vemos estar na nossa vida, a certeza é que com ele viveremos a vida eterna. Glória a Deus por essa convicção que ele põe no nosso coração e nos gera não arrogância, mas nos gera gratidão e humildade em reconhecer que isso só é possível por meio dele, intermédio de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa manhã pela palavra de consolo que o Senhor nos traz, de esperança. Te louvamos e te exaltamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque o teu sacrifício é completo e como o Senhor mesmo disse naquela cruz, martirizado, está consumado, e é nisto que nós confiamos, na tua obra redentora da cruz, no teu ato de justiça, onde a tua justiça foi imputada a nós, e a nossa corrupção, os nossos pecados foram levados contigo naquela cruz. Eu te louvo e te exalto, porque de forma maravilhosa e poderosa o teu evangelho tem nos alcançado e rompendo com todo aguilhão, com toda corrente, com toda escravidão do pecado, nos libertado e nos levado a uma vida de santidade, de esperança e de dependência em ti. Nós te adoramos em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a semana de vocês. Seja uma semana repleta da presença de Deus e do Espírito Santo, que é a coisa mais importante que nós carregamos nessa vida, que é a presença do nosso Deus. Que vocês possam viver essa plenitude do Evangelho na vida de vocês com essa certeza e convicção em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amamos vocês e domingo a gente está de volta. Tchau, tchau.